Importante, né? A gente ouviu o Dionei, professor de Educação Física, falando, né, sobre a importância de você procurar um profissional habilitado na academia de ginástica, se você faz o crossfit. Muito comum também a gente ver as pessoas exercitando nas praias, né? São muitos profissionais que aproveitam esse espaço ao ar livre para levar aula de ginástica funcional. Tem vôlei, futevôlei, tem um bocado de coisa. Vamos conversar aqui sobre esse assunto com o Bruno Fontes, porque, Bruno, é importante a gente falar da presença, né, do professor de educação física. É importante estar atento a esse profissional habilitado, porque, infelizmente, há muitas pessoas que acabam oferecendo esse serviço porque entendem um pouco sobre atividade física, mas que não é um profissional. E isso pode trazer prejuízo, né, à saúde das pessoas também. Isso, em Pernambuco são 20 mil profissionais habilitados e a gente sabe, por exemplo, que algumas academias têm personal, né, trainer, e também tem aquele coach que é do CrossFit, né? Então a pessoa tem que realmente ser formado em educação física. Aqui quem faz essa fiscalização é o Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região. Eu estou aqui na Praia de Boa Viagem porque são muitas atividades físicas que acontecem aqui, inclusive os treinos funcionais. Estou com a agente de fiscalização do CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, como falei agora, que é a Rebeca Torres. Rebeca, bom dia. E a gente quer, né, claro, então saber como é que é a fiscalização de vocês, mas principalmente como é que essa pessoa que está agora, a gente estava conversando, é o Projeto Carnaval, todo mundo querendo ficar em forma, né? Mas como é que ela vai descobrir e qual a importância realmente desse profissional ter essa habilitação? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem. A questão da importância, né? Toda atividade física, todo exercício físico, ele deve ser orientado pelo profissional de educação física. É esse profissional que fez a faculdade de educação física, que tem todo o conhecimento técnico e científico para conduzir da melhor maneira um exercício físico, né? Evitar lesões, evitar que o aluno passe mal ou que tenha qualquer outro tipo de problema. Para a questão da gente conferir, né? No site do Conselho, que é o www.cref12.org.br, a gente consegue consultar pelo nome todos os profissionais registrados. Pelo nome, pela cidade, a gente pode filtrar pela cidade, né? Então... São seis números que tem a matrícula. Por exemplo, no jornalismo são 4. O de vocês são 6 números. Ele pode, por exemplo, pegar esse número e lançar lá para saber se esse profissional realmente se formou em educação física. Também. Consulta pode ser pelo nome, por cidade ou pelo número de registro. São 6 dígitos. Aí você verifica se esse profissional é formado ou não e qual a área de intervenção dele, porque a gente tem 2 formações. A gente tem o bacharelado e a licenciatura. A licenciatura atua nas escolas, né, como professor de educação física escolar, e todas as outras áreas de intervenção, incluindo as atividades que são feitas na praia, personal trainer, coach de crossfit, como você trouxe, né, tem que ser o bacharel. O bacharel. Por exemplo, se a pessoa está, por exemplo, professor de educação física, a gente sabe que eles têm aquela coordenação em academias de ginástica. E o estagiário, ele pode exercer essa profissão? Já começar, por exemplo, é estagiário, ele já pode então dar uma aula de funcional aqui na Praia de Boa Viagem? O estágio, ele segue a legislação brasileira, que é a Lei 11.788 de 2008. Né? Traz que o estágio ele só pode ocorrer em educação física na segunda metade do curso, ou seja, a partir do 5º período. Tem que ter o termo de compromisso de estágio, que é o contrato de estágio, é esse documento que transforma o estudante num estagiário. E tem que ter a supervisão direta e constante do profissional de educação física. Então ele não pode simplesmente, eu sou estagiário, eu vou dar personal, ou eu sou estagiário, eu venho para a praia dar funcional. Ele não pode estar sozinho? Não, de maneira alguma, ele tem que estar sendo supervisionado pelo profissional. E nem o profissional, né, vamos dizer assim, o chefe dele pode dizer, olha, essa aula você vai lá para a Praia de Boa Viagem, vai para Piedade, vai para Candeias e vai passar então esse treino para os alunos. Ele não pode fazer isso. Não, não pode fazer isso. Ele tem que obrigatoriamente ser supervisionado. Sem supervisão não é estágio, é exercício ilegal da profissão e esse estudante está sujeito a notificação e exceções cabíveis na legislação. Rebeca, por que essa preocupação? O que é que pode acontecer, por exemplo, com uma pessoa que está fazendo atividade física, mas não com um profissional habilitado? Bom, além do próprio conhecimento técnico e científico que esse profissional vai aplicar no seu aluno, né, a não habilitação desse professor, desse instrutor,
pode trazer uma série de riscos à saúde. O aluno pode passar mal, pode ter um pico hipertensivo, pode ter algum tipo de lesão osteomuscular, né? E assim, muitas vezes, essas intercorrências não acontecem na hora do exercício, né? Às vezes a pessoa no dia seguinte ou 2 dias depois, uma semana, poxa, eu estou com uma dor na coluna, né? Do que será que foi? Muitas vezes é do exercício que foi realizado errado, porque não teve aquela supervisão direta do profissional de educação física. Tem, Rebeca, por exemplo, aquele excesso, né? Vamos dizer, forçar o cardiorrespiratório pode também trazer consequências sérias. Né? Seríssimas, né? Já houve casos de o aluno vir a óbito por conta de excesso de treinamento, né? O que a gente chama de overtraining. E quando a gente tem a orientação do profissional, esse overtraining ele é minimizado, porque aí ele conhece, né? Vai conhecer a fisiologia do seu aluno através da avaliação física e vai direcionar a quantidade, o volume, tudo certinho direcionado para aquele aluno ali. Eu queria que você falasse de artes marciais, judô, por exemplo. Eu sempre fui atleta de judô e sou faixa preta. Eu poderia dar aula sem ter o curso, sem ser formado em educação física, artes marciais de maneira geral e também yoga. Artes marciais, lutas e dança no sentido estrito, né? Ensinar os passos da dança. Essas modalidades não são necessário o CREF, o Registro no Conselho Regional de Educação Física. Mas a gente recomenda que vai para procurar uma pessoa, um instrutor de judô, um instrutor de jiu-jitsu, que verifique se ele tem a faixa adequada, né, para poder dar essas aulas e se ele está federado. Porque aí a gente tem uma segurança oficiais, né? Exato. Aí a gente tem uma segurança de que aquele mestre, ele está realmente regulado diante da arte dele. E yoga? Yoga da mesma maneira. Muito obrigado. Então, por exemplo, só para a gente arrematar, crossfit, cross-training, né, que algumas pessoas usam também essa nomenclatura, também tem que ter educação física, ser habilitado. Crossfit, cross-training, personal, funcional, vôlei, basquete, todos os esportes de uma maneira geral, atividades de ginástica, de musculação, que são desenvolvidas nas academias, qualquer atividade física que está sendo desenvolvida tem que ter a orientação do profissional. Deixa eu, antes de devolver para a Clarissa, corrida. Grupos de corrida, profissional de educação física para elaborar planilha e conduzir os treinos. Oi, Clarissa. Chegou uma pergunta. Fica com ela aí, com a Rebeca. Acabou de chegar uma pergunta muito legal do Tarcísio Lucena sobre a reportagem de educação física. Eu gostaria de saber sobre o aumento de aplicativos de exercícios no celular, pela internet. Quais são as orientações e monitoramento do Conselho? César Lucena, está aqui o nome da pessoa que mandou a pergunta. Muito obrigada, Bruno. Olha, o César Lucena mandou agora uma pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 981812222. Uma coisa bem interessante, as pessoas abrem redes sociais e aí encontram aqueles treinos prontos, até a pessoa lá, coloca lá o homem ou a mulher ensinando. Qual a recomendação e se também vocês fazem fiscalizações? Muito interessante tocar nesse ponto, porque desde 2020 a gente tem intensificado as fiscalizações online nas redes sociais. Pode citar as redes? Pode. Então, Instagram, Facebook, YouTube, né? A gente tem feito essas fiscalizações, verificado se essas pessoas que estão conduzindo esses treinos são profissionais de educação física. E fica, inclusive, a orientação. Toda academia que tem que estar registrada no Conselho também. E todo profissional, ele deve expor nas suas redes sociais o seu número de registro no Conselho. É uma determinação do CONFEF, que é o Conselho Federal. E isso, inclusive, traz mais segurança para o seu usuário. Rebeca, obrigado. É virtual para eles que estão lá nas redes sociais, mas para a gente é real, né? Pra gente é real. Olha, Clarissa, nós estamos derretendo aqui no sol de Boa Viagem. Um dia muito quente, vale também esse protetor solar, além de saber se esse profissional é habilitado, tem a formação em educação física. Eu volto com você. É interessante e muito importante a gente ouvir sobre isso, né, Bruno? Porque onde a gente vai, nas academias da sua cidade aí, viu, gente? Academia, aqui a gente fala Academia Recife, essas academias que funcionam ao ar livre, com aula funcional, pode procurar. Lá é um professor de educação física e pode estar acompanhado do estagiário. Mas o professor de educação física, a presença dele é indispensável. Agradece aí a Rebeca pelas informações e orientações tão importantes, né? Porque você saber se esse profissional está habilitado garante também saúde.